Enquanto pacientes estão esperando a abertura de mais leitos, como os hospitais de campanha, que não saem, o governo do estado vive uma crise de saúde e também de gestão. Denúncias de fraudes, troca de secretários e um parecer da Procuradoria da própria Secretaria de Saúde indica irregularidades em mais uma contratação, a de ambulâncias do SAMU. Ao contrário do que acontece em todo o país e até mesmo nos municípios da Baixada Fluminense, o SAMU na cidade do Rio é de responsabilidade do governo do estado. O Corpo de Bombeiros era o responsável por essa operação, mas depois de uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, o serviço passou para a Secretaria Estadual de Saúde. No fim de março, a Secretaria contratou emergencialmente a empresa OZZ Saúde Eireli para administrar o serviço. O contrato vale até o dia 31 de dezembro. No começo de abril, o RJ2 mostrou que, para fundamentar a contratação emergencial, a Secretaria citou a Lei Federal de fevereiro, que dispensa a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento do coronavírus. Mas no site da Secretaria de Saúde, a notícia que mostra a novidade na gestão do SAMU não faz nenhuma menção de combate à pandemia. A Procuradoria da própria Secretaria de Saúde encontrou irregularidades na contratação. Nesse relatório de quarta-feira passada, ao que o RJ1 teve acesso, os procuradores entendem que não era o caso de contratação emergencial baseada no combate ao coronavírus, porque muito antes da pandemia já havia necessidade de aparelhar e estruturar o serviço de emergências móveis, e tal serviço não se destina a atender unicamente os pacientes pela Covid-19, mas toda a população do município do Rio de Janeiro em emergência médica. Os procuradores dizem que o termo de referência, o documento que aponta que tipo de serviço a empresa contratada terá que cumprir, não foi firmado por técnico com qualificação profissional pertinente ao tema. No relatório, eles afirmam ainda que os gestores da Secretaria de Saúde optaram por um único contrato para prestar serviços variados e de diversos bens, como locação e manutenção de veículos, teleatendimento, fornecimento de medicamentos, entre outros, o que, segundo os procuradores, leva à subcontratação. Essa prática, afirmam, pode levar ao desperdício de dinheiro público. Outro indício de irregularidade é o fato de a OZZ, empresa contratada pelo Estado, ter um capital social de R$ 5.800.000 e executar um contrato de valor quase 29 vezes maior, de R$ 166 milhões. Além disso, os procuradores apontam que é uma empresa Eireli, ou seja, uma empresa individual de responsabilidade limitada, e que, por isso, em última instância, trata-se de um empresário individual a conduzir sozinho todo o SAMU carioca. Também chamou a atenção dos procuradores o custo de certos itens que seriam instalados nas bases do SAMU e na central de regulação. Para eles, a proposta da OZZ apresenta valores mais altos do que o preço praticado no mercado. A OZZ orçou que um ar-condicionado de 18 mil BTUs custaria R$ 4.000 cada. Uma televisão de 42 polegadas, R$ 3.500. Já uma geladeira de 240 litros, R$ 3.800. Os procuradores questionam também por que a OZZ Saúde foi contratada se ela é uma empresa com fim lucrativo, já que a legislação permite apenas a contratação de organizações sem fins lucrativos, as chamadas organizações sociais em contratos de gestão à saúde. Os procuradores concluem que o contrato, do ponto de vista jurídico, é nulo. Conversa agora ao vivo com Pedro Figueiredo. Pedro, boa tarde para você. Tem mais, né? Parece que o governo ignorou um parecer técnico e contratou um instituto que já tinha sido reprovado, é isso? É, o governador Wilson Witzel, Mariana. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente tem mostrado aqui ao longo dos dias essas investigações da Lava Jato, teve uma operação na semana passada, e elas mostram aí que o governador Wilson Witzel revogou uma desqualificação da própria Secretaria de Saúde para o Instituto Unir, que, de acordo com as investigações, esse Instituto Unir é ligado ao empresário Mário Peixoto, preso na semana passada. Bom, o jornal O Globo teve acesso aí a 2 pareceres jurídicos que recomendavam justamente que o Instituto Unir não pudesse mais prestar serviços para o governo do Estado. Um parecer da própria Secretaria de Saúde e outro da Secretaria da Casa Civil. Mesmo assim, o governador Wilson Witzel foi lá e revogou aí essa desqualificação, permitindo que o Instituto Unir pudesse voltar
a administrar a unidade de saúde aqui no Rio de Janeiro. Vamos agora aos posicionamentos. A Secretaria Estadual de Saúde, em relação à questão das ambulâncias que nós mostramos na reportagem, disse que criou uma força-tarefa com a Controladoria Geral do Estado para poder analisar todas as contratações que foram feitas, que dos 66 contratos firmados, 44 já foram revogados, os outros 22 continuam sob análise, e que se houver aí algum indício de dolo, ou seja, de culpa aí, de alguém na questão, algo tenha sido feito de maneira intencional, que essas pessoas serão punidas. Em relação a essa questão aqui do governador Wilson Witzel, o governo do estado ainda não se posicionou, mas a gente lembra que após a Operação Lava Jato, o governador aí, ele revogou essa permissão para que a UNIR continuasse operando aí, administrando unidades de saúde do estado, Ele revogou a própria decisão dele que permitia que a UNIR voltasse a administrar essas unidades de saúde. E também a gente lembra que tem aí essa questão da força-tarefa da Controladoria com a Secretaria de Saúde, analisando esses contratos, Mariana, porque é muito importante estar de olho neles, porque é dinheiro para a saúde. Pedro, é uma investigação que a gente, todo mundo, toda a sociedade tem que ficar de olho bem aberto. É por isso que eu vou chamar o Edmilson Ávila de novo. Edmilson, o que está faltando, então, nessa investigação? Quais são os próximos passos? Dá só uma olhada aqui nesse quadro que eu fiz, que pode explicar muito para todos nós. Gente, nós temos aqui o governador, abaixo dele o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, e abaixo o ex-subsecretário executivo de Saúde, Gabriel Neves, que está preso, é suspeito e está sendo investigado. Agora vamos um pouquinho para frente. Olha o que aconteceu. Opa! O secretário Edmar Santos foi exonerado, não saiu do governo, ele está aqui, secretário extraordinário. Isso mostra que o governador não tem nenhuma suspeita sobre o secretário, então ele não tem suspeita aqui. Agora, o que falta responder então? Quem indicou esse ex-subsecretário foi o governador? Será que tem a digital dele aqui? Ou foi um partido de fora, ou um político de fora, ou alguém que fez essa indicação aqui? Então veja que nós precisamos de muitas respostas. E o governador tem se comunicado muito sempre pelas redes sociais, mas eu vou mostrar aqui agora que o governador precisa ser submetido a uma entrevista coletiva. O governador precisa dar muitas respostas. Quem indicou essa pessoa que está sendo investigada, que está aqui a suspeita? Quem o governador vai botar aí na conta neste momento? Por que não houve fiscalização nos hospitais de campanha? Por que não houve fiscalização na contratação dos respiradores? Quem tem que responder é o governador. O governador é o chefe neste momento. Por que essa organização social tem tanta liberdade para a própria organização social decide os seus prazos para a abertura do hospital? Nós é que estamos pagando. Governador, o senhor precisa ser submetido a uma entrevista coletiva para dar muitas respostas neste momento. O governo do estado começou super bem, o governo do estado saiu na frente, tinha um cronograma e depois nós passamos aí de pioneiros para um vexame, para um escândalo neste momento. Mais cedo a gente mostrou aqui a reportagem do Jornal Globo, que fala que o governador Wilson Witzel ignorou o parecer técnico e contratou um instituto que já havia sido reprovado por serviços em UPAs. O governo mandou então uma nota para a gente dizendo que na época em que o Instituto UNIR foi avaliado, a governadoria do estado decidiu manter a qualificação, já que considerava desqualificar a UES uma medida desproporcional. Mas diante dos novos fatos apresentados pela Operação Lava Jato, o governador Wilson Witzel desqualificou o Instituto UNIR Saúde na última sexta-feira.